e sempre buscando o melhor caminho, a melhor maneira de caminhar. Acho que isso aqui é muito importante. A biologia ensinando para a política. E, obviamente, que nesse momento difícil que a política está vivendo, inclusive os últimos acontecimentos que vocês acabam de ter aí, está todo mundo acompanhando, a gravidade em que está soterrada a nossa República, requer de nós uma grande responsabilidade. E a juventude, querendo ou não, tem uma grande responsabilidade. Porque tem mais tempo, porque tem mais energia e porque tem menos desencantamento, menos desilusão. Então a responsabilidade e o peso dessa responsabilidade sobre vocês é sempre maior, não é? Porque por mais que eu também a tenha, mas 58 na frente de 20, vocês têm mais tempo, não é? Olhando para as minhas forças físicas, vocês têm mais força. E olhando para os meus sonhos, aí eu acho que a gente pode estar igual, na mesma, não é? Na mesma proporção. Mas boa parte dos meus sonhos vão ser realizados por vocês, e eu espero nisso. Mas isso não me vai fazer diminuir o esforço de lutar por eles tanto quanto eu fosse vê-los, porque eu os verei em vocês. A Hannah Arendt diz que o homem, ainda que morra, não nasceu para morrer, nasceu para recomeçar. E nós recomeçamos em cada criança, em cada jovem, em cada pessoa, porque a vida só é vida porque é sucessiva. A gente vive no máximo 80, 100 anos, mas a vida é vida porque é sucessiva. E uma das grandes responsabilidades é manter as condições que asseguram a sucessividade da vida. E hoje nós estamos em um mundo em crise, em um mundo ameaçado. Então caminhar nesse mundo ameaçado não é fácil. Primeiro nós temos uma ameaça do ponto de vista mais avassalador, que é o problema da degradação ambiental, com risco para a manutenção da vida. Temos que transformar um modelo, quebrar paradigma, criar novos modelos. Nós temos ameaças do ponto de vista das iniquidades sociais. Hoje o mundo está vivendo, enfim, a prova do seu próprio discurso. Quando a gente vê na Europa, não é, aquele contingente de refugiados sem ter para onde ir, a barbárie acontecendo. E se nós pensarmos que os europeus já se sentiram os guardiões da civilização, os guardiões da cultura, convenceram o mundo inteiro a receber milhares de imigrantes, e o nosso país foi generoso, e agora eles estão sendo testados porque não conseguem cumprir aquilo que eles convenceram a fazer por eles, com eles mesmos. Não conseguem receber os seus próprios filhos. Nós vivemos um momento de profundo desgaste, não é nem desgaste, de profunda crise. Não é na política, é da política. A política está impotente. O Balmer tem dito insistentemente que a política está impotente, e ela está. E está impotente porque ela não está conseguindo fazer mais que a repetição do que já existe. E ele sempre indaga se a gente vai juntar pessoas para fazer mais do mesmo, então para que serve a política? E se nós queremos caminhar no mundo da política, temos que ter a consciência de que se for para fazer mais do mesmo, nós estamos fazendo apenas a repetição do que já está estagnado. E se ainda não tiver estagnado, vai estagnar. Porque quando a gente só faz mais do mesmo, o que acontece é a estagnação. Então, andar no mundo da política é sempre combinar duas coisas, não é? E fazer uma combinação paradoxal. É mudar preservando e preservar mudando. É isso que faz com que as coisas aconteçam. Na biologia, a gente sabe disso. Um organismo só se firma se for capaz de preservar algo. Não é? Quando não é capaz de preservar algo, não tem como se constituir um organismo. Nos organismos políticos, nos organismos sociais, culturais, afetivos, também é assim
que acontece. Correto? Então, caminhar no mundo da política é combinar, não é, a capacidade de preservar mudando e de mudar preservando. E uma outra coisa talvez seja a gente pensar que para desafios tão grandes vamos precisar de um outro tipo de liderança. Uma liderança que seja mais horizontal mesmo, que tenha essa ideia do multicentrismo. Não há como ser líder de tudo e ainda ser líder do resto. A liderança terá que ter cada vez mais essa capacidade de revezamento. Não é? Uma hora você é o arco que empurra a flecha, outra hora você é a flecha que é empurrada. E a gente, às vezes, tem um potencial enorme para liderar uma determinadas coisas. E se a gente tem essa possibilidade, se está diante de nós o desafio, a gente faz isso. Mas em outros momentos são outras pessoas, têm outras habilidades, outras competências. E aí eu não tenho nenhum problema de ser liderado por essa pessoa. É um movimento de arco e de flecha. Uma hora eu sou arco, outra hora eu sou flecha. Acho que isso também é um novo tipo de forma de caminhar. E por último, de como combinar uma coisa muito interessante, que é o papel dos sucessores e o papel dos pioneiros. Sem que a gente tenha uma compreensão adequada do que é o trabalho, o papel, a contribuição dos pioneiros e a contribuição dos sucessores, a gente também não consegue avançar. O pioneiro é aquele que vai na frente, sem saber se tem água, sem saber se a terra é fértil, sem saber se os vizinhos são bons, sem saber se tem insetos peçonhentos, e ele vai abrindo os caminhos. Aquele que vem por último, o sucessor, ele já é mais cuidadoso, ele quer saber se tem a terra fértil, ele quer saber se tem chuva, se o sol não é muito quente, se os ventos não são muito fortes, ele quer saber se os vizinhos são bons, ele faz muitas perguntas. Mas uma coisa importante, ele não teria como obter as respostas se não fossem os pioneiros. E os pioneiros não teriam para quem dar suas respostas se não fossem para a pergunta dos sucessores. Então essa combinação entre os sucessores e os pioneiros, essa aprendizagem intergeracional é muito importante. No mundo da política a gente trabalha muito com a ideia, não é? Parece que estamos inventando a luz o tempo todo. Não existe ideia de complementariedade, não é? E eu só queria dizer que nós estamos criando um partido político. Eu tenho insistido de que eu não vou sacralizar um partido político. Se eu puder dar uma dica, não sacralizem a rede. Eu sei que é muito difícil dizer isso, porque vocês que estão tendo essa experiência com a política, viram uma experiência vivencial, afetiva e um monte de coisa, mas a história está aí para a gente aprender. Dizem que sábios são os que aprendem com os erros dos outros, e estúpidos os que não aprendem nem com seus próprios erros. Eu não fui sábia, mas não tenho o direito de ser estúpida. Tenho que aprender com o meu próprio erro, porque eu já sacralizei um partido. E o que está nos jornais hoje demonstra que seres humanos são falhos. Em determinados momentos nós podemos estar virtuosos e em determinados momentos podemos errar. E temos que fazer um processo de retroalimentação entre pessoas virtuosas, criando instituições virtuosas, para lhes corrigir, como agora faz o Ministério Público e a Polícia Federal, quando perdemos as virtudes. E que instituições, quando elas perdem as virtudes, precisam de pessoas virtuosas para igualmente corrigi-las. Não há algo que esteja pronto e acabado. Eu acho que caminhar nesse mundo da complexidade tem muito a ver com isso. E por último, não há como ter árvore boa em um ecossistema doente. Cada vez mais, as pessoas que trabalham no mundo das empresas, hoje nós vamos ter duas pessoas brilhantes, que eu tenho uma admiração muito grande, que é o professor Mitzenberg e o professor Bernardo Toro, que vão fazer a palestra instigadora. Vamos nos colocar também nesse lugar de aprender. A política é um lugar que parece que a gente tem dificuldade de aprender, porque todo mundo já tem a resposta, todo mundo já... certo? Mas é preciso um espaço de aprendizagem e de escuta,
de uma escuta interessada, de uma escuta e de um olhar atento, para que a gente possa extrair não fórmulas que a gente aplica na realidade, mas cada realidade sendo lida requer uma abordagem, requer uma linguagem, requer uma imagem, requer uma forma correta. A política é um processo vivo, não é repetição. E ainda, para mim, nesse mundo e nesse universo da política, não é? A política não pode ser um espaço de compensação para as nossas frustrações. Quando a política é vivida como um espaço de compensação, como algo compensatório às nossas frustrações, a tendência é que a gente produza mais frustração na gente mesmo e nos outros. Certo? E quando ela é assim, ela é sempre uma demanda de amor. Não existe nada mais difícil do que um buraco negro que demanda o tempo todo atenção, amor, cuidado, blá blá blá. E a política, ela tem esse caráter, né? De ser, na maioria das vezes, uma demanda de amor. Já não basta ser amado pela mãe, pelo pai, pela namorada, pelo irmão, pelo amigo, pelo vizinho, pelo compadre, sei lá por quem, certo? Você quer ser amado pelo bairro, você quer ser amado pelo município, pelo país, pela humanidade inteira, certo? O político é aquele que quer ser amado por todos, né? Isso como demanda de amor. Mas a política pode ser uma oferta de amor. E como oferta, ela sempre tem um espaço de cura, não é? Se é uma oferta, você aceita se você quiser, certo? Você quer a minha caneta? Não, Marina, não quero. Toma a caneta, fica com a caneta, não é assim. Como oferta é algo generoso, afetivo. E se a pessoa não quer, paciência. Nós concorremos a um projeto político, mas nós nos colocamos, eu acho que como uma oferta mesmo, uma contribuição, eu e o Eduardo Campos, depois naquele processo, nós não fizemos qualquer coisa para ganhar o objeto do amor da política doente, que é o poder pelo poder. O Nietzsche diz que o poder é mais prazeroso do que o prazer biológico do ato sexual. Ele chega a dizer que o poder produz mais prazer do que isso. E isso é um deslocamento doentio. O poder não pode ser mais prazeroso do que coisas que nós sabemos que saudavelmente dão prazer aos seres humanos. Quando isso acontece, é doentio. Não pode ser o poder pelo poder. É uma oferta de amor. E quando é assim, é tranquilo, é mais leve, certo? A gente tem a chance de nunca perder. Porque quando a gente ganha ganhando. Porque ganhou com os propósitos certos e com os meios certos. E quando a gente perde ganhando. Porque a gente perdeu com os meios certos e os propósitos certos. Então eu quero concluir dizendo para vocês que eu fico muito feliz de como me dando esse título de mantenedora de utopias, encontrar com a juventude e ver que vocês estão carregando esse bastão. E com a ideia de que precisamos ter um pouco de generosidade mesmo. Não existe ecossistema álvaro e boa em ecossistema doente. Nós não vamos conseguir fazer as mudanças que nós queremos se o único partido honesto for o nosso. Se o único partido que tiver pessoas inteligentes for o nosso. Se o único partido que tiver pessoas, não é, competentes for o nosso. Porque um partido não tem como ele sozinho dominar a sociedade. Porque aí a gente vira uma aberração. A gente não é um partido da democracia, a gente é um partido da ditadura. Porque a gente reina absoluto sozinho. Não é? Uma das grandes contribuições que nós podemos dar, se nós pudermos ajudar nisso, é de que outros partidos também possam ser virtuosos. De que tenhamos concorrentes idôneos para concorrer conosco. Certo? Isso já será muito bom. Nós estamos vivendo um momento difícil na história do nosso país. E talvez o que há de mais grave é que nós avançamos na economia, avançamos nas questões sociais, avançamos até em espaços relevantes para a democracia, e a política e os políticos ficaram lá atrás. E hoje nós estamos perdendo tudo o que ganhamos por causa do atraso na política. Alguém disse que o Tancredo disse que a política é a arte de fazer
com que aquelas coisas que iam acontecer, aconteceram porque a gente fez acontecer. O que se lê disso? É um engodo, é uma enrolação, é uma fraude. Isso é atribuído a ele, eu nem sei se ele disse isso. Mas a política não pode ser a arte de fazer com que aquelas coisas que já iam acontecer, aconteceram porque a gente, aliás, nem de fazer, de parecer que aquelas coisas que iam acontecer, aconteceram porque a gente fez acontecer. A política tem que ser a arte de fazer com que aquelas coisas que dificilmente aconteceriam, aconteceram porque nós fizemos acontecer. Dificilmente se conseguiria imaginar que depois de tantos anos, a Polícia Federal, dentro das universidades, bisbilhotando a gente para ver quem é que era militante do Partido Comunista, dedurando a gente, um dia chegaria ao ponto de botar os políticos corruptos na cadeia. Acho que foi uma instituição que ressignificou sua história e sua trajetória. E isso não foi algo que foi fácil, foi algo que aconteceu porque fizemos acontecer. A Constituição de 88 deu autonomia ao Ministério Público, à Polícia Federal, e isso foi algo que aconteceu porque fizemos acontecer. Muito obrigada.